noite, amados irmãos. Meu nome é Selma Rodrigues Amorim. Eu faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, na rua José Dino, 39, na Tijuca. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, item 5. Mas antes nós vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento até o Mestre amado Jesus, em gratidão, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu santo nome, para o encontro do Evangelho com Jesus. Que esse encontro seja de muita paz, de muita harmonia, reflexão, estudo, e sempre, Senhor, com muito amparo de Teresa d'Ávila, Rafael, Ubirajara, Francisco de Assis e os nossos anjos guardiões. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Graças a Deus. Muito obrigada por tudo, Pai. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, item 5, ele nos diz assim: Então disse Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e que te seguimos. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, ou seu pai e sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba ainda neste mundo muito mais e no século que vier a vida eterna. Lucas, capítulo 18, 28 a 30. E nós podemos também refletir no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, Chico Xavier, na lição 154, que é a lição renunciar. Renunciar. Podemos ler também esse capítulo, que vai nos ajudar muito, muito mesmo. Então, nesse trecho do Evangelho, citado por Kardec, Pedro declara a Jesus quanto a nós nos vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus responde afirmando que ninguém deixará casa, pai, mãe, irmão, esposa ou filhos pelo reino de Deus sem receber já neste mundo muito mais e no mundo e no futuro a vida eterna. À primeira vista, esta passagem pode parecer uma convocação ao abandono dos vínculos familiares e afetivos. Contudo, pela interpretação espírita, não se trata de desprezar a família, os amigos ou os laços humanos, mas de compreender que os interesses da vida espiritual devem ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. O ensinamento aponta para a necessidade de libertar o coração dos apegos que impedem o processo da alma. Então, a gente tem que refletir bem sobre isso. E também temos o livro de Teresa d'Ávila, né? No livro de Teresa d'Ávila, no capítulo 24, item 5, o livro da vida, Teresa também é orientada nessa reflexão pelos mentores espirituais, né? Essa mensagem de reflexão aparece no livro da vida de Teresa d'Ávila, quando ela relata a orientação recebida de um sacerdote para avançar em maior perfeição espiritual. Ele a aconselha com prudência e brandura,
porque a sua alma ainda não estava muito forte e segura ao desapego. Teresa reconhece que possuía certas amizades que não eram em si mesmas ofensivas a Deus, mas às quais estava muito apegada. O problema, portanto, não estava necessariamente nas pessoas, mas na intensidade, afeição que prendia sua alma. Ao rezar e pedir orientação divina, Teresa vive uma experiência profunda de arrebatamento e compreende interiormente que já não quero que tenhas conversações com homens, senão com anjos. Olha que coisa mais interessante. Não ter conversações com os homens, com as pessoas, conversar com os anjos para adquirir essa força, essa coragem, esse desapego. Essa frase não deve ser entendida como desprezo, não, pela relação humana, mas como um chamado de Deus para todos nós atentarmos para esse desapego e nos elevarmos a fazer a nossa evolução espiritual, a evolução das companhias, dos interesses e das conversações na alma. Assim, tanto no Evangelho quanto na experiência de Teresa, encontramos a mesma lição. Seguir a Deus exige reorganizar os afetos, nos reorganizarmos interiormente. Não é amar menos, não deixar de amar nossos amigos, nossos familiares, deixar de amar a família. Forma mais livre, mais espiritualizada e menos possessiva. A verdadeira renúncia, essa verdadeira renúncia que nos chama Deus, o Evangelho, não é a de frieza do coração, mas a libertação daquilo que prende a alma ao egoísmo, à dependência e ao apego. Nos livrarmos dessas coisas materiais com mais brandura, com mais facilidade e focar nas coisas espirituais, que é eterna, que é muito importante para todos nós, para a nossa evolução, para a gente crescer espiritualmente, para a gente trabalhar o nosso interior em paz e harmonia, em força de vontade, de como o exemplo de Teresa, de continuar na tarefa da sua evolução espiritual através do trabalho no bem, junto com todos aqueles que ela sempre amou. Para a vivência espírita, essa passagem nos recorda que os laços de sangue são importantes, mas não são absolutos. Acima deles estão os laços do espírito, construídos pela afinidade moral, pelo amor verdadeiro e pelo compromisso com o bem. Quanto o amor se espiritualiza, ele não abandona, ele liberta, ele se completa, ele sente que realmente nós somos irmãos de Jesus, filhos desse Deus de amor e bondade e caridade.
e o amparo e a proteção da nossa Mãe Maria Santíssima, que nos auxilia em todos os momentos para que a gente possa cada vez mais nos desapegar das coisas materiais e viver as do Espírito, porque esse é imortal. O Espírito nos eleva, nos ampara, nos conduz cada vez mais à vida eterna. E é estudando o Evangelho, os ensinamentos que Deus nos deixou com tanto amor e carinho, através desse irmão Jesus, tão bondoso e carinhoso, que nós vamos deixando essas coisas materiais desaparecerem devagarmente, devagarinho, de dentro de nós e brotando esse amor espiritual entre todos os nossos irmãos, familiares, de toda a parte do mundo. Esse é o importante passo que nós temos que tomar através das lições que já foram estudadas em outros domingos, em outros horários, e cada vez mais nos desapegarmos das coisas materiais e viver as espirituais. Eu só tenho que agradecer a paciência de vocês todos pela essa oportunidade que foi me concedida de falar um pouquinho do Evangelho, do capítulo 23, Estranha Moral, item 5, e também do livro da vida de Teresa d'Ávila. Agora vamos fechar os nossos olhos em agradecimento por esses momentos de reflexões, continuando sempre de mãos dadas com esse Deus de amor, de infinita bondade e caridade, Jesus, nosso irmão maior, de mãos dadas com a gente, nos orientando nas caminhadas terrenas, nessa passagem pela vida terrena, nos fortalecendo através da Mãe Maria Santíssima, de toda essa egrégora diretoria do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, Rafael, Ubirajara, Francisco de Assis, Humberto, Bernardo, almas amigas e queridas do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, a nossa eterna gratidão, que possamos, com a sua permissão, Pai, termos uma semana de muitas bênçãos, de muito trabalho interior, da nossa reforma íntima, do desapego, da evolução espiritual cada vez mais, nos dedicando sempre aos estudos e ao aprimoramento. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, uma boa noite, paz e bem em nossos corações. Amém.